A pesquisa em saúde indígena que nós começamos a trabalhar no estado do Ceará, nós começamos pelos povos do semiárido, porque são povos que têm tido menos acesso a investigações científicas, às instituições de ensino, de pesquisa. E, na verdade, foi esses povos que chegaram até nós. Eles nos procuraram e colocaram os seus desafios para ter garantido os seus direitos, né? Direito à saúde e a diversas outras políticas. E nós começamos uma relação de partilha, de solidariedade, de aproximação e fomos, digamos, nos últimos 5 anos aprendendo sobre interculturalidade, sobre o modo de vida indígena, sobre os saberes, sobre a espiritualidade e sobre as necessidades que eles têm de melhoria e aperfeiçoamento no subsistema de atenção à saúde indígena. E a partir disso, dentro do coletivo Ser Povos, nós começamos a criar uma ambiência de acolhimento e de partilha dessas necessidades, de aprendizagem, de partilhas de saberes, de diálogos entre os saberes tradicionais dos povos indígenas e os saberes científicos, porque nós estamos numa instituição de pesquisa científica no campo da saúde, e também trazendo as inovações e o diálogo com as tradições. Então, inovar em saúde requer esse diálogo com a tradição, com conhecimentos milenares e trazer todo esse processo de resgate histórico da identidade e da memória dos povos indígenas, traz para nós um ressignificado processo de cuidado em saúde, de promoção da saúde e de vigilância popular da saúde. Então, os povos indígenas têm muita tradição de fazer vigilância popular, de lutar, de reivindicar, de se organizar, e tudo isso permeado pela arte, pela cultura, pela dança, pelos grafismos. E esse diálogo entre a ciência, numa metodologia de pesquisa que possibilite integração, diálogos, que são as metodologias participativas em saúde, nos permite construir novos conhecimentos, mas ao mesmo tempo incorporar, valorizar, reconhecer e fortalecer conhecimentos e saberes ancestrais. Sou parteira, peguei muito menino, deu uns 20 que eu peguei. E tudo era normal, era em casa, os meninos que a gente pegava em casa, tudo normal. E quando terminava de ganhar o menino, eu deitava a mulher de banda, encarcava do joelho até em cima, nas vasilhas. Aí o povo vinha a visitar e perguntar, eu dizia, eles disseram, muito bem. Aí eu não estava bem prática ainda, aí veio uma parteira lá da Santa Teresa, aí me ensinou como era de eu fazer para pegar o segundo, que eu não estava sabendo. Aí ela me ensinou e eu fiquei e peguei menino demais por todo canto fiel, peguei menino. Graças a Deus que nunca teve nenhum menino com problema, nem uma mulher com problema, tudo ficaram tudo bem, graças a Deus. A gente tem muito desmatamento desnecessário, muita queimada desnecessária. Hoje, as terras que nós temos para produzir estão todas cansadas, falta adubos e a gente, então, a produção caiu. Então, a pesquisa no Ser Povos tem trabalhado com os povos que habitam ali as regiões das Serras das Matas e agora, mais recentemente, nós temos nos aproximado dos povos indígenas que estão nos sertões de Crateús, num conjunto de 3 municípios e totalizando um grupo de povos que tradicionalmente, para quem está na região metropolitana, que é o caso da nossa instituição, não tinha essa aproximação, esse vínculo. Então é um momento de construir vínculo, de pensar o território no momento atual, mas em diálogo com o futuro, né? Então nós temos um futuro anunciado pelos cientistas do campo ambiental com grandes desafios para as populações tradicionais, para os povos originários, e requer
nesse tempo do presente, a gente sonhar com um futuro melhor, planejar, trazer ações para a gente comprometer os entes públicos, para trabalhar junto com essas populações, junto com as instituições de ensino, de pesquisa, com os territórios, iniciativas que façam com que os povos indígenas que estão no semiárido, que estão nos sertões, que habitam a Caatinga por séculos de história, possam ter preservados o seu direito ao território e de continuidade dos seus modos de vida e de tradições, mesmo com as adversidades que as mudanças climáticas vão trazer para o conjunto das populações. Porque nós sabemos que esses povos eles vivem nessa integração com a natureza e aí precisam que tenha água potável, que tenha a caça, que tenha preservado as matas, que tenha um diálogo com a espiritualidade. A gente viver bem com a mãe terra, plantar as árvores para que ela dê o fruto e dá raiz, dá o remédio para nós, povo, se medicar com a saúde medicinais, né? E também o bem viver é com a espiritualidade, escutando as aves, escutando a mãe terra. Então o esforço nosso é de tentar trazer, junto com os povos indígenas, esse olhar dessa dimensão ampliada de que a saúde de cada pessoa, que a saúde de cada parte do corpo está diretamente relacionada com a saúde de todos os seres que estão ali dentro do bioma Caatinga e do clima semiárido. E a pesquisa é esse processo contínuo, é uma ideia de processo, né, de um diálogo que a gente vai construindo ao longo do tempo, porque a gente trabalha com a pesquisação participativa, que ela não se finda porque as ações vão sendo implementadas nos territórios e esse processo a gente imagina que a Fiocruz Ceará, por ser nova, consiga trabalhar ao longo dos próximos anos, né, e das próximas décadas com estes povos, também trazendo um saber para os profissionais de saúde que trabalham nesses territórios, de análise de situação de saúde, de práticas e saberes ancestrais para aproximar com o cuidado em saúde que é realizado pelas equipes dos DICEI nesses territórios. Sobre a espiritualidade, isso aí é só quem tem o dom que Deus dá. Quando Deus dá um dom, a gente cuida dos filhos de Deus aqui na terra. E eu quero dizer a vocês, eu cuido de cada filho de Deus para o bem-estar e o melhor e a saúde e a paz. Porque a gente é para ajudar. Oi, tem, lá na nossa aldeia tem. Oi, tem, e lá na nossa aldeia tem. Tem índio na aldeia que não teme a ninguém. As plantas, a gente tem que ter o cuidado muito bem com elas, né? Tratar elas bem, que a gente tratando elas bem, ela também vai tratar nós muito melhor ainda também de forma, né, como ela nos ajuda. Então a gente imagina que essa trilha e esse caminho que a gente está percorrendo, ele possa ao longo do tempo ressignificar também o processo de trabalho e a política de saúde indígena que nós temos implantado no Brasil. Então, se a gente não se unir enquanto coletivo, não só a população indígena, isso é um alerta para todos, se a gente não se unir para cuidar da nossa mãe terra, do nosso mundo, do nosso ambiente, a tendência é cada vez piorar, né? E cada vez a gente vai sofrer muitos impactos, porque quando a gente maltrata a nossa mãe terra, o meio ambiente, a mãe natureza dá resposta. Então todos acabam sofrendo. Então a gente precisa estar unido e que não seja só nós, povos indígenas, guardião desse mundo, desse território, mas que todo mundo acaba aderindo a essa causa. Fazer todo tipo de atendimento. A nossa saúde tradicional, com as práticas que a gente conhece, com as plantas das práticas de saúde indígena nossa, com a outra saúde convencional, ou ocidental, não sei nem mais esse nome direito, a gente consegue ter um resultado que vai fortalecer a saúde do nosso povo,
mas vai fortalecer mais ainda o trabalho dos profissionais. Entendeu? E aí, só me resta mesmo torcer que esse dia chegue, que todo mundo, tanto a gente como indígena, como os governantes, as pessoas das universidades, que tenham essa compreensão, nós vamos viver um novo tempo, um tempo bom, e que com certeza vamos ter uma vida bem melhor do que essa que nós estamos vendo até hoje. Que não teme a ninguém, tem índio na aldeia que não teme a ninguém, nas matas do sabiá, canta pombe a Estou aqui jorei. no Ceará, na aldeia Realejo, para falar sobre a importância da universidade na saúde indígena. A universidade tem um papel social e político, porque ela abre um espaço de construção da interculturalidade na formação, na extensão, na pesquisa e nas práticas de saúde. É fundamental que a gente possa entender que a universidade tem um papel teórico, político, filosófico para garantir a inserção da interculturalidade e, com isso, garantir as mudanças no modelo de formação, no modelo de atenção e de conquista efetivamente dos direitos indígenas. É muito importante que a gente também entenda que a universidade deve construir espaços de construção científica entre a ciência indígena e a ciência da medicina ocidental. Desta forma, a gente pode avançar na construção da interculturalidade. Eu posso dizer que uma das características centrais da vigilância popular em saúde é o protagonismo popular, seja das comunidades ou dos movimentos populares, no enfrentamento às ameaças em seus territórios, como, por exemplo, contaminação ambiental, que afeta a saúde, muitas vezes o modo de vida, de trabalho. Então, na verdade, as comunidades já vêm desenvolvendo estratégias de vigilância popular em saúde em seus territórios. À medida que diversas transformações socioambientais acontecem devido à implantação de empreendimentos como exploração mineral, cassinicultura, o agronegócio, todos esses empreendimentos acabam por trazer impactos à saúde das populações, seja das águas, do campo, da floresta. E, nesse sentido, as comunidades vão identificando esses problemas, produzindo informações sobre esses problemas, os impactos que acontecem nos territórios devido a esses empreendimentos, e articulando setores como a academia, como o Sistema Único de Saúde, a sociedade de um modo geral, com entidades, movimento, para denunciarem esses problemas que afetam a sua saúde, modo de vida, o trabalho, as suas tradições e a continuidade da sua existência nos próprios territórios. Que através das pesquisas, né, tanto nós, povos indígenas, com a medicina tradicional, quanto os profissionais do SUS e da saúde, a gente vai ter essa questão de conhecer, né, de identificar os problemas climáticos que pode afetar a saúde e o bem-viver de nós, povos indígenas, no nosso território. A caminhada aqui pelas experiências dos povos indígenas da região de Crateús, no Novo Oriente e Quiterianópolis, nos mostra a potência que tem a medicina tradicional com suas práticas de replantio das plantas medicinais, de produção de mandalas, onde você coloca em diálogo as plantas alimentícias, as plantas de proteção, as plantas de cuidado. Elas são fundamentais porque promovem
uma reorganização do ambiente, ajudam o processo de restauração dos ambientes naturais com suas plantas, sejam elas de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, que recuperam a caatinga, que recuperam os territórios originários, né? E elas, ao mesmo tempo que promovem um fortalecimento da identidade desses povos, promovem também práticas de cuidado que têm esse sentido, ao mesmo tempo do cuidado à vida, do fortalecimento da integração entre esses povos e da ideia de que os saberes da medicina tradicional, os saberes do acesso às políticas de saúde indígena, elas podem se complementar. E ao resgatar plantas nativas, ao resgatar os elementos que compunham esse bioma do Cerrado, esse bioma da Caatinga, desculpa, elas vão também potencializando esse cuidado ao ambiente que vai restaurando a ideia de quintais produtivos, de agroflorestas e a ideia de que os seres humanos são parte desse todo. E que assim a gente pensa o cuidado à vida, né? O cuidado que se faz dessa interação dos diversos seres que compõem a nossa Pachamama. E a luta do nosso povo é a luta da Mãe Terra, a luta da Mãe Natureza. Nós precisamos viver dessa natureza que é a Mãe Terra. Então a gente pretende com essa pesquisa disponibilizar para o SAS e SUS e para os povos indígenas do Ceará e para o mundo acadêmico todo esse aprendizado compartilhado nesse processo de trabalho que a gente está desenvolvendo ao longo desses 5 anos e que iremos dar continuidade, porque hoje nós já temos aqui na nossa instituição mestrandos e doutorandos que são povos indígenas que chegaram aqui e trouxeram para dentro da nossa instituição essa necessidade de nós estudarmos e repensarmos como que nós atuamos em pesquisa e em formação e em cooperação nesses territórios no estado do Ceará. Diga o povo que avança! Avançaremos! Diga o povo que avança! Avançaremos!